Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rádio 90 FM Blumenau, Cooper e IPEL. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso projeto, de podcast sempre foi trazer pessoas que fizessem a diferença nos seus mercados, que pudessem incrementar tanto o meu conhecimento quanto do DJ e de você está aí nos acompanhando ao longo de inúmeros podcasts, mais de 50 já que a gente tem disponível aí no canal, e que você vem acompanhando e certamente curtindo histórias fantásticas de empresários, empreendedores, empreendedoras que fazem toda a diferença nos seus mercados. E hoje não é diferente, né, DJ? É isso aí, hoje a gente vai conversar com o Lucas Poleza, CEO da DDX, uma jovem liderança, né, Lucas? Vai contar um pouquinho dessa história, como é que foi a jornada dele para alcançar essa posição. Lucas, super obrigado por vir conversar aqui com a gente. TJ, obrigado pelo convite, Roberto, também. Muito feliz aí de participar do podcast de vocês. Para nossa cidade é importante. Importante que a gente tenha novos aí episódios para contar um pouquinho da história do empreendedorismo da nossa cidade. Legal. Lucas, é básico para nós aqui, até para posicionar a audiência, para o pessoal entender, né? O Jota falou, um jovem empresário, dá para ver, né, que você é jovem, mas conta um pouco da sua trajetória, né, até chegar a esse momento, nessa posição de CEO da DDX Têxtil, e antes, até nesse sentido, depois, ou melhor, depois disso, incrementa contando um pouco da empresa, para a gente entender assim, o que a empresa faz, como é que ela se posiciona, qual é o mercado de atuação dela. Não, bacana. A minha história é um pouquinho diferente, às vezes comum, às vezes diferente do convencional, porque eu acabei assumindo essa posição não muito por opção, né? Uhum. Em 2021, meu pai, que é o fundador da empresa, ficou doente, e aí eu acabei assumindo ali meio que de supetão a própria liderança da empresa, né? Junto com a equipe que a gente já tinha formado, né? A empresa ela já é profissionalizada, né? Já tem uma diretoria e que já toca a empresa, a parte operacional. Então, a minha parte ficou mais com a parte que era do meu pai mesmo, que é a parte estratégica. Então, foi de supetão ali no final de 2021. Mas antes disso, eu cursei administração na Universidade Federal de Santa Catarina. Agora finalizei o meu MBA, acabei de finalizar. Legal. Foi em março. Então, a profissionalização, apesar de ser jovem, né? Sim. Já tem algumas formações aí. Ótimo. Mas a parte da empresa mesmo atua há 3 anos, de fato 100% do tempo, e antes disso eu já vivi a empresa desde pequeno, né? Em casa. Em casa, exatamente. Então a gente acaba tendo a vivência, a gente vive muito a empresa em casa, né? A empresa familiar é muito isso, né? Os problemas, as partes boas, as conquistas, acabam todas indo para casa. Então, toda essa vivência de antes, toda a experiência que o meu pai trazia para casa, a gente acaba adquirindo, a gente acaba absorvendo. Então, quando eu cheguei na empresa, apesar de muito jovem, já tinha muito uma bagagem de experiência dele, né? Que ele trazia, as experiências, as histórias que ele contava, os problemas, como ele resolveu os problemas. Então, isso além de continuar hoje, mas naquela época já absorvia muita coisa, né? Então, mas trabalhei antes da DDX no instituto na universidade, na própria universidade, com pesquisa. E foi mais um estágio na parte acadêmica mesmo. Mas a empresa mesmo sempre foi a empresa da nossa família, né? Sempre no negócio têxtil, sempre no negócio de private label, que é onde a gente está inserido no mercado. Explica um pouquinho para a audiência o que é private label, como é que atua a DDX nesse mercado. O mercado têxtil ele é muito nichado, né? Então, as empresas hoje, muita gente gosta de dividir entre varejo e private label, mas o têxtil ele tem muito mercado, né? Tem as empresas que prestam serviço para as confecções, tem empresas que são específicas, como eu falei, tem as tinturarias que fazem um serviço específico, as tecelagens que prestam um serviço específico, mas também tem as confecções que é como se fosse um assemble, né? Pegam esse produto e montam um produto e entregam o produto final para o cliente. Quem monta o produto e entrega o produto final para o cliente pode ser subdividido, pode trabalhar com o mercado de varejo, vendendo para multimarcas, vendendo para lojas que não tem marca própria, digamos assim, e o segmento de private label é uma venda
com a marca do cliente. Com a etiqueta do Com produto. a etiqueta do cliente. Então, por exemplo, hoje a nossa empresa, um dos nossos grandes clientes é a loja Zener. Então, nós vendemos as peças de roupa já com a etiqueta deles, a marca deles. Eles têm várias marcas, então cada idade, cada sala tem a sua marca específica e a gente já entrega a roupa direcionada, né? A gente não tem uma coleção própria, digamos assim, um desenvolvimento próprio. É um desenvolvimento em conjunto, mas a peça é desenvolvida personalizada para aquele cliente. Acaba não tendo a necessidade, inclusive, de ter uma equipe comercial mais robusta, né? Porque, na realidade, o que você faz é uma negociação praticamente direto com esse grande cliente, esse grande player, para entender, fazer o alinhamento com a coleção, com o desenvolvimento, e dali para frente segue, né? Essa negociação é muito mais estratégica do que uma venda lá na ponta, com o representante comercial, é isso aí, né? E aí já entrando um pouquinho na história da empresa, né? A empresa iniciou em 1995, meu pai foi o fundador, e ele, no início, começou vendendo para o mercado Brás. Começou no varejo. Então, desenvolvendo coleção, as pecinhas. E aí ia para São Paulo de ônibus, voltava, ia lá, tirava o pedido, voltava, produzia, né? Aquele começo comum de empresas, né? Ali fazendo de tudo. E só em 2005 que foi começar a produzir para grandes redes. Então, pegou toda essa experiência comercial de mercado de varejo, de Brás, que é um mercado mais agressivo, é um mercado que tem muita concorrência, e trouxe essa experiência para o mercado do private label. Então, e aí trabalhou com diversos tipos de clientes, com, enfim, lojas Zener, C&A, todos os tipos de clientes no mercado têxtil. E foi então que em 2010 a empresa começou a produzir estritamente para esse mercado. Então, em 2010 surgiu a DDX e ela é focada no mercado de private label hoje. Então, só produz para esse segmento, já com a marca do cliente. E aí o teu desafio é ter, você tem então, na verdade é homologado pelo cliente, você tem que entregar qualidade num padrão constante, né? Não pode errar. Cada cliente tem a sua, digamos assim, a sua peculiaridade. Então, hoje, por exemplo, o nosso cliente que é a loja Zener tem uma exigência muito grande no quesito qualidade, no quesito tempo de entrega. Então, o nosso foco ele é direcionado para isso. É entregar na qualidade que o cliente espera, no tempo que ele precisa do produto. Porque muitas vezes o cliente, ele dita esse timing, né? Muitas vezes ele precisa daquele produto naquela semana específica, porque se eu entregar uma semana depois, ele já perdeu aquela venda. Né? Se eu entrego um produto que é, por exemplo, o Dia das Crianças, que é uma data muito importante para o mercado de roupa infantil, por exemplo, se eu entregar uma semana depois, ele já perde o timing de vender aquele produto na loja e isso se reverte em perda de venda na ponta final. É ruim para mim, é ruim para ele, então isso impacta muito para o nosso cliente. É a qualidade na hora da venda e o tempo de entrega no timing que ele precisa. Até quero entrar num viés aqui interessante, porque fala-se muito, né, DJ e Lucas, da importância do processo sucessório dentro das organizações, né? O Lucas, não faz muito tempo, participou de um evento onde eu estava lá, estava a Sheila Sense, né, da Sense Máquinas, que já esteve aqui com a gente no Novo Hunter, estava o Flávio Pinheiro Neto também, já esteve com a gente aqui no Novo Hunter, o DJ estava lá também prestigiando. E foi um momento lá de um fórum sobre sucessão em empresas de ordem familiar, né, de origem familiar. Quando isso é construído de uma maneira cadenciada, tranquila, no tempo certo, no amadurecimento é um cenário. Você acabou de comentar com a gente na sua apresentação que foi meio que, assim, de uma maneira imprevista, né, ou não planejada, em função de uma doença, né, que o teu pai, o Valdecir Poleza, que deve estar nos assistindo aí nesse momento, a gente está bem feliz com o seu retorno, com o seu restabelecimento, meu amigo. Então, assim, e você, teve que assumir um negócio que andava, andava bem, mas, não necessariamente o Lucas estava pronto, poderia estar, tá? Não estou dizendo que não, mas não necessariamente o Lucas estava pronto para aquela ordem de grandeza, de desafio, sucedendo de maneira abrupta alguém que é jovem. Sim. E que estava no ápice da sua, vamos dizer assim, da sua gestão, do seu modelo, não era o cara que estava em decadência, o cara estava competindo, né? Estava forte. Então, eu acredito que deve ter sido um belo desafio, né, Lucas? Conta um pouco pra gente, assim, como é que foi esse processo, enquanto isso te fez amadurecer profissionalmente de maneira prematura. Como você falou, né, Alberto? Acho que foi um amadurecimento muito rápido.
Eu brinco que eu amadureci em um ano, 5 anos em um, né? Com certeza. Porque a gente acaba... No meio de uma pandemia ainda, né? 2021. É, 2021. E aí foi tudo muito rápido, foi tudo muito novo. Eu acho que no começo, quando a gente se vê naquela situação, falta bagagem, né? Então, falta experiência do dia a dia, principalmente em relacionamento, né? Que o Valdecir tem muito. É o ponto forte. É o ponto forte. Ele sempre foi uma pessoa da área comercial, né? Ele sempre foi muito comercial. Então, isso é um ponto que faltou muito para mim lá no começo e que a gente tive que trabalhar para conseguir pegar, né? Naquele primeiro momento, é um momento que a gente buscou não fazer nenhum movimento muito brusco, Entendi. né? Porque eu até comentei no evento lá do Connect, quando a gente está naquela posição, você tem o poder da caneta, né? Você tem o poder de tomar qualquer decisão que você queira, e decisões que impactam diretamente na direção da empresa. E naquele momento, era um momento importante que a gente precisava. Estava pensando na saúde do Valdecir, Claro. que ele estava Verdade, né? no tratamento, então não podia, de forma alguma, causar nenhum estresse para ele também, né? Ele precisava estar bem para fazer o tratamento, né? Confiante, e saber que as coisas estavam bem cuidadas. Então, junto com a nossa equipe, a gente fez um direcionamento para que as coisas continuassem funcionando como elas vinham. Para tranquilizar todo mundo. Exatamente. Também, as coisas não iam mudar de maneira brusca. Perfeitamente. Então, dar segurança não só para ele, mas também para as pessoas da empresa, para os nossos funcionários, nossos colaboradores, nossa equipe de coordenadores, que as coisas iriam continuar como estavam, que não ia ser feita nenhuma mudança brusca. Então, hoje, com a volta dele, claro, mais tímida, mais pontual. Então, até comentei no próprio evento que a atuação dele, como ela é mais pontual, ela é muito mais assertiva também, ele consegue contribuir muito mais hoje do que antes, tendo uma visão de fora e trazendo essa experiência que ele teve ao longo dos anos. Para nós é muito mais válido que ele tenha essa atuação, porque hoje cada pontuação que ele faz tem um impacto muito grande. Então, serve como um conselheiro maravilhoso para nós, né? E a nossa empresa hoje está fazendo algumas adaptações, agora já com a cara da nova gestão, né? Que a gente vem trazendo algumas questões um pouco diferentes. Então, foi um processo lento, um processo que a gente precisou ter muita cautela para não tomar nenhum caminho muito arisco, assim, fazer nada muito rápido. Então, foi mais ou menos nessa tocada. É legal, né, DJ, a gente vê assim, alguém jovem que conseguiu ter sabedoria, paciência, que é pouco comum, que a gente já foi jovem em algum momento, DJ, né, para entender que assim, cara, eu tenho que levar isso com tranquilidade, porque eu tenho uma pessoa que eu amo que está num processo de recuperação, de tratamento, eu tenho um cliente lá na ponta que pode ficar assustado com os meus movimentos e declinar da parceria, eu tenho uma rede de colaboradores e uma cadeia, depois até eu pedi para o Lucas falar sobre isso, né? Uma cadeia de terceiros que suportam a estrutura da DNX, porque a DNX ela acaba não produzindo internamente praticamente nada, pelo que a gente conversou, né? Da última vez que eu estive visitando a empresa dele, é tudo com terceiros, então é um ecossistema uma integradora muito robusto, integrado, e de repente sai, vamos dizer assim, o craque, o camisa 10, né? Literalmente de campo, e entra um jovem que estava em Floripa, tal, que estava voltando, mas, porra, ninguém conhece, o que ele vai fazer, né? Será que ele vai mudar? E foi muito prudente esse movimento. Conta um pouco dessa estrutura não vertical, vamos dizer assim, da empresa, né? Que é horizontalizada com esses parceiros, como é que funciona isso? E como é que você coordena aí mesmo a tua mão e dos parceiros? Se você tem na gestão, né? Você tem ali alguns diretores que estão há muito tempo, já estão com o teu pai, com a tua mãe ali há muito tempo, é legal comentar, que a tua mãe também está no processo, né? Junto ali com vocês. E como é que são esses parceiros para te dar suporte, né? E como é que faz para que isso tudo funcione redondo? Porque eu sempre acho um tanto quanto delicado, né? Esse equilíbrio, né? Assim, hoje, que nem você falou, a nossa empresa ela não tem praticamente nenhum processo interno. Então, hoje nós temos apenas 2 processos que são dentro da empresa. E todos os outros serviços, todos os outros beneficiamentos são feitos externamente. Então, a gente mais controla o processo do que produz, de fato, a roupa, né? E toda essa gestão de fornecedores, eu acho que o principal ponto naquele início foi trazer confiança para todo mundo.
né? Confiança para os nossos colaboradores, confiança para o nosso cliente, né? Continuar acreditando na gente e confiança para os nossos terceiros. Então, esse foi o principal ponto, né? Conversava muito com os nossos terceiros, muito com o nosso cliente. Então, isso foi uma das coisas que a gente quis fazer muito, que vamos estar próximos de todo mundo, porque a gente precisava passar essa confiança, né? O Valdecir não está mais lá, presencialmente, claro, né? Online ele estava, né? No celular e pensando nos processos, mas trazer um pouco dessa confiança de que as coisas iriam continuar do jeito que estavam, né? Sem nenhuma mudança muito brusca. Então, é de fato delicado, né? Porque existe um pouco dessa comparação. Sim. Mas, Pesada, né? mas a gente sabe que o trabalho hoje vem sendo feito de uma forma muito consistente. Uhum. Então, tanto que a nossa parceria com o nosso cliente se fortaleceu, né? E também com o nosso terceiro se fortaleceu, né? Hoje temos terceiros que são nossos parceiros. Procuramos trabalhar muito com essa questão de parceria. Então, parceiros que estavam com a gente lá no início, hoje cresceram junto com a gente, da mesma forma que a gente cresce com os nossos clientes. Então, foi trazer um pouco dessa trajetória de confiança, de parceria, que sempre veio muito do Valdecir, né? Essa cultura de criar os laços e manter. E Lucas, como é que você comentou ali que tem algumas mudanças que você agora começa a fazer? Que tipo de mudança você poderia dizer pra gente que tem a ver com o teu estilo? Não, eu acho que principalmente a parte relacional, acho que tem muita diferença, né? Claro, procurando sempre trazer aquela cultura do Valdecir, que eu cresci junto com ele, então as pessoas até brincam que eu sou meio parecido com ele, né? Nesse aspecto. Natural. E até o próprio jeito, assim, né? Mas eu acho que as estratégias de vendas, eu acho que estão se modificando um pouco, né? Estou mais próximo dos nossos clientes. Estamos abrindo outras frentes de mercado também, né? Entrando em outros mercados, entrando em outros clientes. Temos uma parte aí de internacionalização que a gente está buscando. Então, isso faz parte da nossa estratégia também agora. E isso é um pouquinho do que a gente vem fazendo, né? A parte produtiva, a gente vem investindo na melhoria das nossas máquinas, dos processos que a gente tem interno. Sempre buscando a melhor de eficiência, melhor de custo, né? Deixar mais atrativo para o nosso cliente. Então, temos alguns investimentos aí que estão no mapa também. E é mais ou menos nessa linha, assim, né? Trazer um pouco dessa diversificação comercial. Uhum. Que a gente, durante muito tempo, foi demandado por um cliente só. E hoje temos uma capacidade produtiva maior e que precisa ser ocupada com outros nichos de mercado. Então é isso que a gente vem trabalhando forte agora. Expandir a base de clientes para você não ter concentração tanta num cliente só e também olhar para ter um portfólio de produtos e serviços ampliado. Exatamente. E também uma coisa que a gente já vinha fazendo, mas o foco sempre no desenvolvimento de novos produtos. Né? Acho que aumentamos o foco no desenvolvimento de novos produtos, oferecer novidade, olhar muito para o que o mercado vem exigindo, né? Que é sempre a questão de custo-benefício. Então, esse é um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo. Em geral, não tem muita diferença do que as empresas têxteis trabalham. Mas a gente sempre bota um dedinho nosso para dar uma apimentada. Pode falar. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a DDX está localizada em Gaspar. E Gaspar, acho que deve fazer um ano, né, DJ? Recebeu o título da capital da moda infantil, né? Brasileira da moda infantil. E o carro-chefe da DDX é o produto infantil, né? E queria que você falasse o quanto um título quanto ele, dessa forma, pode agregar, né, no teu olhar, assim, até como um jovem estrategista de negócios, assim, quanto um título como esse pode chancelar o meu produto e até validar nessas tuas novas estratégias de abertura de novos clientes, de internacionalização, quanto isso pode ser poderoso e potencializar ou não, Roberto, não faz muita diferença não, tanto faz como tanto fez, como é que é? Não, eu acho que faz parte do roadmap, digamos assim, né? Porque quando a gente coloca um selo de que a nossa cidade dentro do Brasil
é referência em moda infantil no próprio país, isso acaba trazendo um peso muito grande, né? Acho que tudo agrega. Quando a gente apresenta a nossa empresa lá fora, isso traz um peso muito grande. Olha, a nossa cidade é reconhecida nacionalmente como sendo o polo da cadeia de moda infantil. Então isso não só agrega no momento comercial, mas também traz um peso maior de confiança, né? Que é sempre aquela palavra, quando se fala em internacionalização, é isso, né? Confiança. Porque imagina, eu estou comprando um produto de outro país, Sim. né? De longe. Então eu preciso confiar na empresa que está fornecendo, eu preciso confiar no processo daquela empresa, nas certificações, no prazo que ela prometeu, na qualidade que ela prometeu entregar. Então isso tudo vai agregar para que no final a gente consiga vender, né? De fato. Então isso é importante para a nossa empresa, é importante para a cidade também ser reconhecida. Legal. E essa transição do modelo que a gente pode dizer que no começo você começou com um modo de defesa, Sim. né? E agora está começando a fazer essa transição para um modo de ataque para o mercado, né? Ampliando, expandindo, né? De maneira mais estratégica. Mas o que você pode falar sobre resultados até agora, né? Desse teu modelo de gestão? Como é que estão? O que vocês estão alcançando, né? Em relação às metas? O que você pode falar para a gente sobre isso? Não posso abrir muita coisa. É positivo? É positivo, é bem positivo. Assim, a gente tem sentido muita confiança no nosso trabalho. Visto que a gente tem aumentado a base de clientes, nós já começamos a trabalhar com novos clientes em território nacional e temos recebido muitas respostas positivas. Até agora, no final de agosto, eu fazer uma viagem aqui para a América Latina, fazer uma rodada de visitas. Em setembro, na África do Sul, a gente tem assistido muitas respostas positivas com interesse de comprar do Brasil. Então, isso não só corrobora com o que a gente já vinha pensando, né? Que é a nossa estratégia de internacionalizar, mas também, poxa, existe interesse em comprar. Então, isso para nós como é muito embrionário ainda, mas já sinaliza que existe interesse em mercado lá fora. E aí, esses novos clientes são sempre que seriam equivalentes a lojas Renner, por exemplo. Você tem clientes que têm as suas marcas próprias e você vai produzir para eles private label, mantendo o modelo de negócio. O mesmo modelo de negócio. Ok. Exatamente. Legal. O Renato falou agora há pouco da questão de que quando você assumiu um modo de defesa. E quando a gente faz um retrospecto, faz uma análise olhando para trás, a gente vê que você assumiu uma organização bem, talvez, da pandemia. Talvez não no momento mais crucial, que foi 2020, se assumiu em 2021, mas ainda tinha muito reflexo da pandemia. Como é que foram esse momento assim, de transição entre a questão da pandemia com os teus parceiros, né, com os teus, inclusive, clientes e colaboradores? Porque é uma gestão totalmente diferente, né, Lucas? Porque é diferente fazer uma gestão de uma empresa onde a gente dá continuidade a alguma coisa. Você está fazendo, é como se você estivesse navegando num lugar onde ninguém ainda navegou, né? Assim, a nossa grande sorte, digamos assim, também fruto de muito trabalho, foi ter uma equipe muito competente. Então, tanto durante a pandemia, durante o ano de 2021, que já pegamos ali no final da pandemia, iniciando 2022, que já teve um arrefecimento grande, foi ter sempre uma equipe muito competente. Eu vou cair naquele clichê clássico, ninguém faz nada sozinho, né? Então, nossa equipe brigou muito, lutou muito para que as coisas continuassem funcionando. Então, claro que algumas modificações, né? No estilo de trabalhar, mas o fato da nossa empresa ter uma equipe muito conectada, com muito tempo de casa, esse é um fato que a gente comentou antes, muita gente lá dentro com muito tempo de casa, com muita experiência no próprio negócio que a gente manteve, a equipe, fez o negócio acontecer. Então, a nossa equipe foi muito brilhante em todos os passos desse processo, sabe? Então, até agradecendo aí mais uma vez, porque foi muito bacana. E se a gente para refletir, né, DJ e Lucas, no final de 2020, houve um superaquecimento de mercado, né? Gerado por N fatores, né? Principalmente pelo fato de ter havido uma ruptura no processo de fornecimento e tal. 2020, final de 2020, faltou tudo, né? Você vai lembrar disso, né? E aí, 2021, o pessoal entrou fazendo muitos estoques e tudo mais. Aí, 2021, final de 2021, não foi a mesma coisa, né? Voltou um pouco mais. Então, eu imagino
talvez tenha acontecido isso com você, mas em outros segmentos que eu atendo aconteceram, que muitos dos parceiros, né, terceiros, num dado instante, sei lá, resolveram ofertar com a ideia de que eu vou ter minha marca própria, eu não vou mais atender, de repente, a DDX, eu vou começar a fazer a minha própria confecção, porque o mercado tá comprador, né, cara? Pô, eu vou ficar aqui, de repente, recebendo um valor X por produto costurado ou por produto estampado, quando eu poderia ter minha própria marca. Então, eu acredito que tenha sido um momento muito importante, passar tranquilidade, passar segurança, essa coisa de dizer pro cara, não, fica tranquilo, isso vai mudar, né? Então, é desafiador. O mercado aquecido, ele traz muitas oportunidades, né? Ele traz muitas marcas novas, né? Traz concorrentes novos, porque todo mundo quer brigar por um pedacinho daquele mercado que está aquecido, né? E o fato da gente ter uma parceria muito boa com os nossos clientes, o fato da gente ter muita segurança no nosso trabalho, fez com que a gente continuasse positivo nessa trajetória, né? Mas sim, foi um momento em que a gente teve uma demanda muito grande, né? Eu lembro que na pandemia nós ficamos 2 semanas só de férias, né, coletivas, naquele momento que fechou o lógico, né? Foi naquele momento que, primeiro caso no Brasil, aquela coisa toda, confusão. Lockdown, ninguém sabia o que ia acontecer, mas 2 semanas depois a gente já voltou e dali para frente as coisas foram acontecendo, né? Para o final do ano ali de 2020 foi um boom gigantesco, né? Porque a gente tinha aquela demanda reprimida e o próprio incentivo do governo. E então aquilo contribuiu muito com as vendas. Aí depois, no ano de 2021, o início foi parecido com o de 2020, porque a gente teve aquela segunda onda, né? Sim. De doença, e aí também as coisas fechando novamente, né? E aí, no final de 2021, aquela super demanda de novo, daquela demanda reprimida. E me parece que esse ano nós estamos tendo uma normalização grande do mercado, né? Trabalhando no primeiro semestre um pouco mais consciente da demanda, né? A demanda um pouco mais consciente, e agora que o segundo semestre aumentando, como sempre foi. Para o mercado de moda, sempre foi dessa forma. Para o mercado infantil, a mesma coisa, tem mais datas importantes, né? Dia da Criança, Natal, né? São datas mais representativas para esse mercado. E me parece que o mercado está voltando a uma normalidade, né? Diferente do que aconteceu no ano passado, em que nós tivemos um primeiro semestre muito positivo, né? Com crescimento acima da média, e o segundo semestre um pouco mais arrefecido. Então, me parece que a partir de agora as coisas tendem a se encaminhar para uma normalidade, né? Sendo os próximos capítulos aí. E hoje, quais são os desafios que você vê, as dificuldades que você observa na tua atuação dentro da empresa e olhando para o mercado? Eu vejo que um grande desafio é você perceber o momento correto para investimento. Porque o rei Salomão já dizia, né? A gente não pode esperar o tempo para colher ou para plantar, né? A gente precisa fazer os movimentos de acordo com o que a gente acha que tem que ser feito. Muito na base do feeling, né? Então, eu enxergo que um dos grandes desafios é perceber quando investir, né? Quando apostar, porque são nos momentos difíceis que surgem as oportunidades, né? São nos momentos de crise que surgem as oportunidades. Não que nós estejamos num momento de super crise, né? Acho que o mercado, ele vem se ajustando. E isso, para alguns, balança bastante, né? Para nós, como nós temos uma parceria muito grande, acaba sendo um pouco menor essa sazonalidade. Mas o mercado têxtil em si, ele é muito cíclico, né? Então agora é um momento de baixa demanda, né? No mercado nacional, principalmente. Então, eu enxergo que o momento agora é aproveitar as oportunidades que vêm aparecendo, para que quando esse ciclo retorne, a gente saia na frente. Então eu acho que é um pouco disso, assim. E a tua empresa, a DDX, como integradora, né? A gente pode dizer assim, você comentou que ela tem 2 áreas específicas, 2 processos. Quais são esses processos dentro do... Hoje o nosso principal processo é a parte de corte, que nós temos internamente, e a parte da expedição, que não é um processo em si, mas é um processo de preparo do produto para ser entregue ao cliente. E aí o teu core é a gestão de toda a gestão da produção, né? Gestão do processo. Do processo produtivo. Do processo produtivo. Só a gestão, como se fosse uma montadora de carro, que nós temos... Entrou no ponto A, foi para lá, saiu, voltou, logística... Exatamente.
controle de qualidade em cada etapa do processo até chegar no... Exato. As pessoas não têm ideia da complexidade que é uma operação para chegar a roupa perfeita dentro da loja, né? Não, e um detalhe, né? Eu tive com o Lucas na DDX e em outras empresas que a gente sabe que tem características similares. Hoje os grandes magazines, e é o caso da Renner, e pedem, né, solicitam, para não dizer exigem, né, desse parceiro que ele entregue a peça com tag, com preço e no cabide. Então, é extremamente complexo e as pessoas que não acompanham esse tipo de processo não têm a noção de que o cara está mandando já no caminhão isso daí em cabide, já com preço que entra e a arara vai empurrando e entra na loja. É isso aí, né? Perfeito. Hoje essa parte o cliente delega para nós, né? Então, terceiriza de serviço. Quando eu digo a parte da expedição, que não é em si um processo produtivo, mas um processo de preparo, envolve justamente o que o Roberto falou. Preparar o produto para que ele já chegue na loja pronto. Então, já vai com preço, já vai com etiqueta, já vai... Para ter o mínimo de atrito quando entra na loja. Para que eles tenham menos trabalho, digamos assim, e foquem no core deles, né? Então, o core deles é vender. O core deles é varejo, é atendimento, é operação de loja, é logística, é estar com o produto na loja no momento certo. Esse é o core deles. E o nosso core é fazer essa parte de produção da peça. Então, eles não terceirizam esse processo, mas eles nos incumbem para que eles consigam focar no core deles, não ficar lá botando preço, esse tipo de situação que acaba sendo mais produtivo, entre aspas, do que venda, né? Sim. Você falou de internacionalização algumas vezes hoje aqui no nosso episódio. Como é que houve esse movimento? Já era um movimento oriundo de alguma conversa anterior com o próprio Valdeci? Já pensava nisso? Ou já é uma percepção aí muito mais latente na gestão do próprio Lucas? E como é que você está agindo para fazer esse processo de internacionalização, que não deve ser tão simples também, você buscar grandes grupos lá fora que estejam dispostos a produzir aqui no Brasil, já visto que muitos preferem produzir na China, por exemplo, né? Porque, vamos dizer assim, a oferta normalmente ela é mais tentadora, mas como é que, claro, você não vai abrir a estratégia, mas como é que você chegou nessa situação e como é que você está fazendo para cativar esse processo e despertar um interesse por fazer no Brasil em Gaspar com a DNX? Essa parte de internacionalização era algo que já vinha sendo discutido. A gente tem esse bichinho dentro da gente que sempre querer crescer, né? Sempre querer algo a mais, sempre querer fazer algo diferente. E a gente enxergava isso lá em 2021, já no final de 2021, a parte de internacionalização. A gente já tinha esse desejo, porque era uma forma da gente diversificar, e era uma forma da gente diversificar de forma consciente, né? Buscando parceiros que tinham o mesmo perfil do cliente que a gente desejava. Não que alguém deseje algum cliente, né? Mas acho que isso faz parte da estratégia de cada um, focar num tipo de mercado específico. E os movimentos que a gente veio fazendo primeiro estudo do mercado, né? E aí prospecção, isso é muito importante. Então hoje a gente está no final da fase de prospecção, já iniciando as conversas com os potenciais clientes, né? Que nem eu comentei que nós daqui a pouco vamos fazer as visitas. Então é um trabalho muito de formiguinha. Nesse nicho de mercado de private label é um trabalho de formiguinha. Como eu falei, a empresa atua desde 1995. Então para a gente galgar esse processo, para a gente chegar no nível que a gente está hoje, fornecendo com qualidade, fornecendo com tempo de entrega, é muito amadurecimento. Esse tempo de mercado, de amadurecimento é muito grande, então precisa de muita experiência. E a parte de internacionalização, ela é muito mais, digamos assim, difícil nesse sentido. Porque imagina que o cliente está comprando de outro país, né? No final do dia a conta tem que fechar, então a gente precisa ser competitivo. Não adianta a gente só falar, nosso produto está aqui, é o melhor produto, porque a gente sabe que no final do dia a conta tem que fechar. Ele não vai pagar mais caro no Brasil, sendo que ele tem um produto provavelmente muito similar na China. Então, no final do dia a gente tem que ter a qualidade melhor, a gente tem que ter o atendimento melhor, mas a gente precisa ter o preço que seja competitivo também. Então, é muito esse trabalho, é muito essa questão de entender o que o cliente lá de fora está querendo, o que a gente precisa se adaptar também, porque trabalhar com o mercado de exportação, ele também precisa de uma qualidade acima, e eu vejo que hoje a gente está preparado para conseguir atender esse tipo de cliente.
Que pode ser e aí pode ser um grande aprendizado para oferecer qualidade melhor para o mercado externo também, né? Com certeza. A nossa busca é sempre em cima desses pilares, né? A gente brinca lá da DDX, até tá no nosso uniforme, que é a qualidade e a agilidade, tá no centro, né? A gente tem um desenho com todos os processos e no centro tá a qualidade e a agilidade, que é o que a gente precisa focar hoje. É o que a nossa empresa busca. É focar na qualidade do produto que o cliente deseja, dentro de uma agilidade, tempo de entrega que ele precisa daquele produto. Até porque, no final, ele precisa vender. E para ele vender, ele tem que ter o produto em loja, com qualidade, senão não vende. Então, e isso também é uma das coisas que a gente traz. Como que eu posso facilitar a vida do meu cliente na ponta final? Né? A gente pensa muito na ponta final também. Quando a gente desenvolve um produto, quando a gente ajuda o nosso cliente a escolher uma matéria-prima, quando a gente ajuda o nosso cliente a colocar um tipo de acabamento diferente na peça. Então, tudo isso fazem parte de pesquisas que a gente faz lá fora, né? Fazemos pesquisa de moda lá fora. Tudo isso é parte de um processo pensando no cliente que vai comprar aquela peça na loja. Então, na segurança do produto, né? Qual que é a segurança que aquele produto vai oferecer? É um zíper que não vai machucar? É um bordado que não vai incomodar a criança, quando a gente fala de... Tá lidando com criança, né? Com certeza, bebê, né? Vocês têm até linha de bebê, né? Bebê é muito forte. Nosso grande e forte é também a linha de bebês. Então, todos esses processos é pensando na experiência de compra que a mãe, no caso dos bebês principalmente, vai ter na hora de comprar a peça. Então, a gente pensa muito, muito, muito no cliente final. Vamos falar de liderança, Lucas. Como é que é o teu modelo de liderança, né? Como é que você atua na condição de líder? Porque, pelo que você relatou, a tua primeira experiência na condição de liderança é na DDX e já de cara na posição, né? O cara da caneta. Já chegou chegando, né? Recebeu a faixa de capitão e a camisa 10 de cara. E é lógico, né? A gente percebe na sua fala, até por já te conhecer mais tempo, você é um cara sereno, equilibrado e dificilmente cometerá erros por precipitação. Mas como é que é o teu modelo de liderança, né? Até porque você comentou, né? A gente tem estilos, por mais que sejamos parecidos, eu e meu pai, mas nós temos estilos diferentes. E isso eu tenho certeza com relação a essa questão, porque é até importante, né? Mas como é que é o estilo do Lucas na condição de líder? Sim, eu vejo que eu gosto muito de inspirar a nossa equipe, né? Então, por exemplo, ontem mesmo nós tivemos uma reunião em que a gente debate os indicadores, debate nosso resultado do primeiro semestre, por exemplo. E eu gosto muito, muito, muito de trazer inspirações para que as pessoas consigam perceber tudo que a gente vem fazendo, né? Até porque muitas vezes integrar essa equipe. Então, eu gosto muito de integrar a equipe, porque muitas vezes no dia a dia da empresa, cada pessoa fica no seu setor lá fazendo aquele seu trabalho. E aí, às vezes, esquece que a empresa é um órgão só, né? No final do dia, é um CNPJ. E que essa união é necessária. Então, é trazer os setores para que eles conversem, trazer a equipe para que tenha uma interação não só de âmbito profissional, mas também de âmbito pessoal. É muito importante que a equipe esteja sincronizada, esteja ligada um com o outro, né? Esses setores precisam estar unidos, porque no final do dia nós precisamos atender bem o nosso cliente. Então, o meu estilo de liderança é muito voltado para a união dos nossos setores internos, é muito voltado para a união dessa equipe e muito voltada para um ambiente de trabalho favorável para que a gente consiga fazer as coisas de forma ágil e com qualidade, que é sempre o centro do que a gente pensa, né? Então, quando a gente fala um pouquinho da diferença de liderança do Valdeci para o meu, eu acho que eu peguei muito essa questão de agilidade dele, que ele gosta que as coisas... Correria, né? Correria, aquela coisa que é feita de forma rápida, tem que ser hoje, se não é hoje, tem que ser ontem, não sei o que não está feito ainda. Mas também a parte mais equilibrada, que as coisas também precisam do seu tempo, né? Não dá pra gente, às vezes, querer precipitar. Então, acho que esse equilíbrio ele é muito importante, né? O Valdeci, ele era muito mais daquela agilidade. Bateu o tambor, né? Exatamente. Né? O negócio tem que ser para ontem, mas a gente, às vezes, precisa ter o próprio tempo, né? Então, um pouco desse equilíbrio, um pouco dessa questão.
É bem legal, né? A gente entender, quem nos assiste nesse momento, que cada liderança ou cada estilo, ele é adequado para o momento. Então, existem momentos dentro de uma organização que você precisa, de fato, ter o cara naquele papel de bater o tambor e fazer a galera remar com vontade, assim, que é um momento, tem que passar arrebentação, tem que transpor algum tipo de obstáculo, tem que ganhar escala, tem que ganhar mercado. Depois que a coisa dá uma equilibrada, esse estilo de liderança, não esse líder, porque todos nós somos adaptáveis, né? Esse estilo de liderança talvez seja muito, né? Quando a equipe já está equilibrada, o mercado já está consolidado, a gente já está numa posição um pouco mais estratégica, o cara continua batendo tambor, de repente estressa o povo quando não precisa. Aí entra um estilo um pouco mais low profile, onde o cara consegue ouvir mais as pessoas, conduzir mais o negócio. Cara, é bem bacana a gente ver esse tipo de complementariedade, né? Eu acho que isso funciona muito bem. E eu acho que a gente não pode perder nunca, e isso é uma coisa que a gente traz também, é o senso de urgência, né? Perder o senso de urgência é o início do fim. É isso aí. Porque se a gente acha que os problemas de hoje não são importantes, que não precisam ser resolvidos hoje, a gente está iniciando a nossa queda, né? Porque imagina que, não, amanhã eu faço, amanhã eu deixo para resolver esse problema. O problema do cliente eu deixo para resolver, a semana que vem eu resolvo. Chega sexta-feira, 3 horas da tarde, segunda-feira eu resolvo. Então eu acho que esse senso de urgência a gente não pode perder, né? Que aí eu trago também a questão da parte de liderança do Valdecir. Mas também essa parte de equilíbrio em que a gente precisa, precisamos fazer um trabalho formiguinha também, principalmente nessa parte comercial, de buscar a confiança dos novos clientes. Então é um pouco disso. Legal. Você colocou ali como esse objetivo de expandir a mercados, né? Então eu acredito que você está fortalecendo a tua área comercial nesse momento, no processo que o Roberto comentou, que a princípio você tem quando você tinha a configuração inicial, não precisava ter uma estrutura comercial tão robusta. Como é que você está fazendo para estruturar essa área? Sim, eu acho que o principal é ter pessoas estratégicas que conheçam do nosso processo e que tenham uma aptidão com a cultura da empresa. Nós precisamos de pessoas do comercial alinhadas com a cultura da nossa empresa. Então, isso é o principal para uma equipe de vendas, assim. Você precisa estar alinhado. Se não tiver alinhado, o negócio não vai funcionar. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E também essa parte comercial precisa estar muito alinhada com a parte de produção. Né? Eu brinco lá na empresa que a parte de produção dá suporte para a área comercial. Porque sem venda, a gente não tem produção. Né? Se não tiver o pedido de fato lá, a produção não anda. Então a produção precisa dar o suporte comercial. Como é que a produção dá o suporte para a comercial? É fazendo um produto com qualidade, entregando no tempo certo. Então, essa parte de fortalecimento da área comercial passa pela produção também e passa por estar alinhado com os pilares que a gente define. Então, mas como você falou, temos fortalecido a nossa área comercial justamente buscando essa parte, claro, voltado para o mercado de exportação e também para o atendimento de nossos clientes no mercado nacional. E você sendo uma integradora com um núcleo enxuto, enfim, em relação, você não tem todo mundo dentro, é horizontalizado, não é verticalizado. Você comentou ali sobre a questão do seu mantra de qualidade com agilidade. Legal, dentro da empresa a gente vê que é fácil de fazer. Como que você faz para disseminar essa cultura e esses conceitos para os terceiros e para toda a tua cadeia de suprimento? Isso é uma ótima pergunta. É dia a dia. Dia a dia, conversa a conversa, selecionando os parceiros principalmente, porque existem parceiros, o que a gente sente? Da mesma forma que a gente quer atender o nosso cliente, os parceiros que trabalham com a gente, que são os nossos fornecedores, querem nos atender. E aí, valorizam a parte. E aí existem fornecedores que querem atender o cliente e existem fornecedores que, eu não quero atender o cliente, eu prefiro focar em outro tipo de serviço, prefiro focar em outro tipo de mercado, e é natural que isso aconteça, né? Então, nós priorizamos os clientes que nos dão prioridade também, prioridade para a nossa cultura. Então, se eu prego qualidade e agilidade e o meu fornecedor naquele momento não está pregando me entregar no tempo que eu preciso, eu simplesmente vou trocando de fornecedor. Eu vou buscando um fornecedor que está me dando aquela prioridade.
Então, que quer me entregar no tempo certo, que quer me entregar no tempo que eu preciso, da mesma forma que o nosso cliente vai fazer com a gente se a gente parar de fazer o nosso serviço corretamente. Então, se eu parar de querer entregar para ele no tempo certo, se eu parar de prestar atenção na minha qualidade, ele também vai mudando gradativamente de fornecedor. Ele vai colocar em outras empresas o serviço. Da mesma forma que a gente faz. Então, a gente vai buscando fornecedores que estejam alinhados conosco. E é bem aquilo, é dia a dia, conversa a conversa. Existem fornecedores que estão há muito tempo com a gente, que já estão praticamente inserindo na nossa cultura. Então, é muito isso, assim, esse trabalho de formiguinha. É muito importante, né, essa questão de a conexão com o terceiro, né, com o fornecedor, com o parceiro, ela é primordial porque envolve todo o teu crescimento ou não. E então eu acho que essa coisa que o Lucas acabou de falar, de conversa, essa coisa de estar junto, dele perceber que o seu interesse é verdadeiro para com ele, né? Principalmente isso, eu acho que isso é muito importante, e aí vem a questão até de ter um equilíbrio emocional na hora de tratar essas questões. Não, a gente já está junto há 10 anos ou há 15 anos e a gente pretende continuar junto, desde que seja num determinado ritmo e está tudo certo. Agora, quando existe, de alguma forma, seja lá no cliente ou seja no teu parceiro, no teu fornecedor, uma percepção, um sentimento de que não vai ser bem assim, o combinado, talvez a coisa fique complicada, né? Jota, vamos para a pergunta derradeira? Lucas, qual você considera que é o perfil ideal, né, ou o perfil necessário para todos esses desafios que a empresa enfrenta ou que você vislumbra no mercado, que a gente gosta de chamar de o novo Hunter, né? O que você acha que são as características necessárias para essas pessoas que você quer que trabalhe com a DDX ou que você tenha no seu rol de fornecedor? É o que a gente sempre fala. Acredito que a principal qualidade, o principal foco precisa ser sempre no cliente, focar no cliente, focar em prestar um bom serviço. E falando um pouquinho também de liderança, ter uma liderança extremamente ativa, com união, que busca essa união, e agressiva no sentido de fazer as coisas acontecerem. Então, não só ter iniciativa, mas também ter a famosa acabativa. Fazer a coisa acontecer. Então, é mais ou menos isso. Legal, legal. Lucas, a gente tem que te agradecer pela oportunidade de você ter vindo aqui e fazer parte do podcast Novo Hunter. Fica à vontade aí para suas considerações finais. Eu que agradeço vocês aí por terem me chamado. Obrigado de verdade aí pelo convite. Fico muito agradecido. Espero que tenham gostado aí da nossa conversa. Poderia ficar aqui mais uns 3 anos nessa empresa. Legal. É um assunto que eu gosto bastante, particularmente. E vocês tenham muito sucesso também aí na empreitada de podcast de vocês. Podcast não, videocast. Videocast. Isso aí. Mas que a nossa cidade também precisa valorizar os nossos empreendedores locais. Porque tem muita empresa muito boa fazendo bons trabalhos aqui na nossa região. E muitas vezes a gente se ilude, acha que só as pessoas que estão fora fazem bons trabalhos, né? Mas a nossa Santa Catarina é um ponto fora da curva aí no Brasil. Legal. Obrigado, Lucas. Foi muito bom conhecer a tua jornada, conhecer essa tua evolução, né? Superando as adversidades, né? E assumindo a responsabilidade de conduzir a empresa no modo de defesa e no modo de ataque, e agora trabalhando para expandir os negócios, né? E que bom que teu pai está podendo assistir, né? E ver e acompanhar a tua evolução profissional à frente da empresa. Parabéns. Obrigado. Legal, pessoal. Vocês acabaram de acompanhar o episódio com o Lucas Poleza, um jovem empresário que assumiu, em meio a algumas situações turbulentas, aí uma posição extremamente estratégica dentro de uma empresa que vem crescendo com muita consistência dentro do nosso mercado aqui em Santa Catarina. E o Lucas não titubeou, né? Na realidade, conseguiu agir de maneira inteligente, conseguiu agregar a equipe e manter o barco no rumo. E hoje começa já a dar o seu tom, né, no negócio, internacionalizando a empresa e assim sucessivamente. A gente fala bastante aqui, eu e o DJ, com os convidados, como é importante, né, a gente perceber e sentir a segurança de ver jovens com atitude, que vão lá e fazem a diferença, que não ficam esperando para alguém fazer, né, e vem e assume a responsabilidade, que eu acho que esse é o segredo na maior parte dos negócios, é assumir as responsabilidades e fazer o que o Lucas falou, né, não adianta ter iniciativa sem a tal da acabativa, né, tem que ir lá e fazer a coisa acontecer. Valeu!
Forte abraço, até o próximo episódio. Continue acompanhando aí o Novo Hunter, seguindo o canal e divulgando aí os nossos episódios. Valeu, um abraço. Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil. Rádio 90 FM Blumenau. Cooper e IPEL.